O homem começou a correr antes do sol nascer. Ninguém tentou impedi-lo, ninguém gritou, ninguém ofereceu ajuda. As pessoas apenas observavam em silêncio enquanto ele atravessava a praça principal da cidade como um animal enlouquecido. Suas roupas estavam rasgadas, os olhos vermelhos, o rosto coberto de lágrimas. Ele corria como alguém tentando escapar da própria morte. Mas naquela cidade, todos sabiam que isso era impossível. O homem tropeçou diante de uma enorme estátua de pedra negra. Caiu. Tentou levantar. Caiu novamente. Então olhou para o céu e começou a rir, uma risada desesperada, que rapidamente se transformou em choro, porque o momento finalmente havia chegado. A multidão permaneceu imóvel. Nenhum rosto demonstrava surpresa. Nenhum rosto demonstrava medo. Era como se todos já soubessem exatamente o que aconteceria. E sabiam, porque naquela cidade cada habitante recebia, ao nascer, a data exata da própria morte, gravada na pele, marcada para sempre. Uma profecia impossível que jamais falhava. O homem olhou para o número brilhando em seu braço, o último número, o último segundo, e então algo invisível esmagou seu peito. O som dos ossos quebrando ecoou pela praça. Sangue saiu por sua boca. Seu corpo caiu imóvel diante de centenas de testemunhas. Silêncio. Apenas silêncio. Porque ninguém estava assistindo uma tragédia. Estavam assistindo uma certeza. E naquele mesmo instante, muito longe dali, Conan caminhava em direção à cidade, sem imaginar que seu próprio destino já o aguardava atrás daqueles muros. O vento soprava através das colinas mortas quando o Cimério avistou as muralhas pela primeira vez. Eram enormes, muito maiores do que qualquer fortaleza que conhecia. Torres negras erguiam-se contra o horizonte como dedos gigantes apontando para os céus. Mas algo estava errado, muito errado. A cidade parecia viva, movimentada, próspera. No entanto, nenhuma fumaça saía das chaminés. Nenhum som de comércio ecoava além dos portões. Nenhum riso, nenhuma música, nenhuma voz. Era como observar uma pintura. Uma cidade habitada por pessoas que haviam esquecido como viver. Conan apertou os olhos. Instinto. Seu instinto raramente errava. E naquele momento ele sentiu a mesma sensação que antecedia uma emboscada. A mesma sensação que sentira diante de monstros, feiticeiros e reis enlouquecidos. Algo naquela cidade estava esperando. O bárbaro atravessou o portão principal. Ninguém tentou impedi-lo, nenhum guarda, nenhum soldado, nenhuma sentinela. As pessoas apenas observavam. Homens, mulheres, velhos, crianças, todos silenciosos, todos com expressões estranhas, como se estivessem observando algo inevitável. Conan percebeu então algo curioso. Muitos possuíam marcas gravadas nos braços, números, datas, símbolos. Alguns escondiam as marcas, outros as exibiam sem vergonha. Mas todos possuíam uma. Todos. O Cimério continuou caminhando. As ruas eram limpas, as construções magníficas, os mercados abundantes. Ainda assim, o lugar parecia vazio. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se a esperança tivesse abandonado aquelas pessoas há muito tempo. Foi quando viu a criança, uma menina sentada diante de uma fonte. Talvez 8 anos de idade, talvez menos. Ela segurava uma boneca de pano e chorava. Conan aproximou-se. Quem morreu? A menina ergueu os olhos. Ninguém. Então por que chora? A criança observou o próprio braço. Uma pequena marca brilhava na pele. Porque faltam apenas 40 anos. Conan ficou imóvel. A menina voltou a chorar, como se aquilo explicasse tudo. E para ela explicava. O bárbaro seguiu adiante, mas aquelas palavras continuaram ecoando em sua mente. Faltam apenas 40 anos. Não 40 anos até algo. 40 anos apenas.
como se a vida fosse uma sentença, como se todos estivessem apenas esperando pelo fim. Horas depois, Conan encontrou uma taverna. O lugar estava cheio, mas estranhamente silencioso. Nenhum bêbado, nenhuma discussão, nenhuma canção, apenas homens bebendo em silêncio, esperando, observando, como prisioneiros sentados diante do carrasco. Conan pediu vinho. O taberneiro serviu sem dizer uma palavra. Foi então que o cimério viu o homem sentado ao lado, velho, magro, pele marcada pelo tempo, mas seus olhos, os olhos carregavam algo pior que medo, carregavam resignação. O que aconteceu com esta cidade? O velho permaneceu calado. Estou falando com você, finalmente respondeu. Aqui sabemos. Sabem o quê? O homem ergueu o braço. Uma data estava gravada na pele. Conan observou. A data correspondia ao dia seguinte. O velho sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que havia desistido. Amanhã eu morro. Conan permaneceu em silêncio. Como sabe? Porque todos sabem. E se fugir? O velho riu. Muitos tentaram. E se esconder? Muitos tentaram. E se lutar? O sorriso desapareceu. Mas muitos tentaram. O homem esvaziou o copo. Nenhum conseguiu. Um silêncio pesado tomou conta da taverna. Conan percebeu então que todos estavam ouvindo. Todos. Cada pessoa naquele salão. E nenhuma parecia surpresa pela conversa, porque todos compartilhavam a mesma maldição. Todos carregavam uma data. Todos conheciam o próprio fim. E todos sabiam que não havia escapatória. Naquela noite, o cimério não conseguiu dormir. A cidade parecia tranquila, mas havia algo profundamente errado. Pessoas que conheciam o próprio destino. Crianças contando os anos restantes. Velhos esperando pela execução anunciada. Homens vivendo sem esperança. Mulheres vivendo sem futuro. Era uma prisão invisível. Muito pior que correntes, muito pior que muros, porque ninguém podia fugir do que acreditava ser inevitável. Pouco antes do amanhecer, Conan ouviu sinos, lentos, graves, profundos, um som que fez toda a cidade despertar. O bárbaro levantou-se imediatamente. As ruas começaram a encher. Centenas, milhares de pessoas caminhavam em direção ao mesmo lugar, silenciosas, organizadas, como participantes de um ritual antigo. Conan seguiu a multidão, até chegar ao centro da cidade. Ali existia um templo colossal, negro, gigantesco, mais antigo que qualquer construção ao redor. E acima da entrada principal havia uma inscrição esculpida em pedra. Uma única frase. Uma frase que fez até mesmo Conan sentir um arrepio percorrer sua espinha. Aqui reside aquele que escreveu todas as mortes. E naquele instante, as enormes portas do templo começaram a se abrir. As portas do templo abriram-se lentamente. O som das pedras deslizando ecoou por toda a cidade. Milhares de habitantes permaneceram imóveis. Ninguém falava, ninguém rezava, ninguém demonstrava surpresa. Era como se aquele ritual fosse tão antigo quanto a própria cidade. Conan atravessou a multidão. Seu instinto gritava para recuar. Mas o cimério jamais havia sido o homem de fugir do desconhecido. No interior do templo, a escuridão era quase absoluta. Fileiras de colunas negras sustentavam um teto tão alto que desaparecia nas sombras. Tochas queimavam com uma chama azulada. E ao centro, existia algo que fez até mesmo Conan parar. Era uma árvore. Mas não uma árvore comum. Seu tronco parecia formado por milhares de ossos humanos fundidos. As raízes atravessavam todo o chão. Os galhos desapareciam acima da escuridão. E pendurados neles, havia milhares de placas de pedra. Milhares, cada uma gravada com nomes, datas e causas de morte. O bárbaro sentiu um arrepio. Nunca admitiria aquilo diante de outros homens, mas sentiu.
porque percebeu imediatamente o que estava vendo. Aquela árvore continha os destinos da cidade inteira. Foi então que surgiu o sacerdote, velho, magro, coberto por mantos escuros. Seu rosto parecia tão antigo quanto o templo. Estrangeiro. A voz parecia vir de muito longe. Você não pertence a este lugar, nem pretendo pertencer. Então por que entrou? Conan observou a árvore. Quero saber quem escreveu isso. O sacerdote sorriu. Todos fazem essa pergunta. E qual é a resposta? O velho apontou para o centro do templo. As raízes se abriram lentamente e algo começou a emergir. Primeiro uma mão, depois outra, depois um rosto. Um rosto impossível. Não era homem, não era Deus, não era monstro. Parecia uma criatura feita de pergaminhos antigos. Sua pele era coberta por inscrições, milhares delas. Nomes, datas, destinos. Toda sua carne era escrita. A entidade abriu os olhos, olhos completamente negros, e fitou Conan. O silêncio tornou-se insuportável. Este é o escriba, disse o sacerdote. Aquele que registra todas as mortes. A criatura continuou olhando para Conan. Então algo aconteceu. As inscrições em sua pele começaram a se mover, como vermes, como serpentes, como palavras vivas. O bárbaro levou a mão à espada. A entidade inclinou a cabeça e falou. Conan. A voz parecia o som de milhares de páginas sendo rasgadas ao mesmo tempo. Eu conheço você. O cimério permaneceu imóvel. Eu conheço todos. O escriba ergueu uma das mãos. Uma placa de pedra surgiu lentamente entre seus dedos. O nome gravado nela fez Conan estreitar os olhos. Seu próprio nome, Conan da Ciméria. A multidão inteira observava. O sacerdote sorria, como alguém prestes a testemunhar algo inevitável. A entidade virou a placa e mostrou a inscrição completa. Conan sentiu o sangue gelar, porque ali estava sua morte, o local, a hora, a forma, tudo, exatamente como acontecia com os habitantes da cidade. O templo mergulhou em silêncio absoluto, mas então Conan começou a rir, primeiro baixo, depois mais alto, até que o som ecoasse entre as colunas. A multidão observava sem compreender. O sacerdote parecia horrorizado. Até mesmo o escriba inclinou a cabeça, como se jamais tivesse visto aquilo. Está rindo? Perguntou a criatura. Conan continuou sorrindo. Passei a vida inteira ouvindo profecias. Cuspiu no chão. Todas erradas. O escriba permaneceu imóvel. Esta não está. Veremos. O bárbaro puxou a espada. O aço brilhou sob a luz azulada. A multidão recuou. O sacerdote gritou. Não! Mas já era tarde. Conan avançou, como uma tempestade, como uma avalanche, como a própria guerra ganhando forma humana. A espada atingiu o peito da criatura. O impacto atravessou inscrições, pergaminhos, carne, palavras. O escriba cambaleou. Pela primeira vez em séculos, algo impossível aconteceu. Uma das inscrições desapareceu. A multidão começou a gritar. Pânico, desespero, medo. O medo que aquela cidade havia esquecido, porque se o escriba podia sangrar, então o destino podia falhar. Conan golpeou novamente e novamente. Cada golpe arrancava pedaços de nomes, datas, profecias. Milhares de inscrições começaram a desaparecer. Pessoas caíam de joelhos, outras choravam. Algumas riam, como prisioneiros vendo as correntes se romperem. O escriba rugiu, um som que fez o templo inteiro tremer. As raízes começaram a se mover. Galhos gigantescos despencaram do teto. O templo parecia estar vivo ou morrendo, talvez ambos. Mas Conan continuou avançando, porque compreendia algo que aqueles habitantes haviam esquecido. O destino não era uma prisão,
O medo era, durante gerações, aquela cidade havia vivido ajoelhada, não diante da morte, mas diante da certeza. E homens que conhecem apenas certezas tornam-se escravos. Foi então que o escriba caiu. As inscrições em sua pele começaram a desaparecer. Milhares delas, milhões delas, como poeira levada pelo vento. A criatura olhou para Conan uma última vez e perguntou: então você prefere a incerteza? O bárbaro ergueu a espada. Prefiro viver. O golpe final atravessou o pescoço da entidade. A cabeça caiu. O templo explodiu em silêncio. As raízes secaram. Os galhos desmoronaram. As placas de pedra começaram a quebrar, uma após outra, milhares delas, até que nenhuma permanecesse inteira. A cidade inteira observava, sem saber o que fazer, sem saber como viver, sem saber como escolher, porque pela primeira vez em suas vidas, o futuro estava vazio. Conan deixou o templo enquanto o sol surgia no horizonte. Atrás dele, homens e mulheres arrancavam as marcas dos próprios braços. Outros simplesmente observavam o céu, como crianças vendo o mundo pela primeira vez. O sacerdote permaneceu sentado entre as ruínas, velho, derrotado, perdido. O que acontecerá agora? Perguntou. Conan observou a cidade, as pessoas, o horizonte, e então respondeu: agora eles terão que fazer o que todos os homens fazem. O quê? O cimério colocou a espada no ombro e começou a caminhar. Descobrir, sem olhar para trás, sem conhecer o amanhã, sem saber o próprio fim, como sempre deveria ter sido. E enquanto desaparecia pela estrada, uma verdade permanecia ecoando entre as ruínas daquela cidade esquecida. O maior peso da vida não é a morte. É acreditar que o destino já foi escrito.